Shalom, shalom, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vocês que entraram agora, essa é mais uma live de casal para a glória de Deus. Já começa a largar o like no vídeo aí, que eu sei que vai ser muito abençoado, amém? E você que está na live junto conosco, começa a largar o aviãozinho, porque hoje tem uma palavra poderosa de casais para a sua vida, amém? Você que está no YouTube, não pule esse vídeo. Começa a largar o like, joinha e abençoe o nosso canal, amém? Aleluia. Seja bem-vinda, Marília, em nome de Jesus. Já começa a dar o feedback de áudio, de vídeo, como é que tá pra gente aí, hein? Em cima do altar, os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena, minha. Please charge Nós dois. Bluetooth mode. Aleluia. Shalom, Camila e Ramon, sejam bem-vindos. Chama a galera aí, começa a largar o aviãozinho, porque vamos iniciar em nome de Jesus. A gente acertou, fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Só esperando o pastor Cássio e o pastor Fabiano entrar. A gente está chamando ele aqui para estar já ajustando aqui a questão de áudio e de vídeo, amém? Se tiver o contato deles aí, puder largar um zap. Um beijo em cima do altar, os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Shalom de Deus, seja bem-vinda. Wellington Brito chegou na área. Aleluia. Aproveitando aqui esse momento, parabéns, ô Jeová, para Simone, hoje é aniversário de Simone, aleluia, Simone Brito, glória a Deus, aleluia, muita gente chegou aí, boa noite. Deixa eu ver se o pastor Cássio está por aqui já. Vai já estar iniciando nossa live. Body destroys battery. Aleluia. O som hoje não está querendo nos ajudar não, viu? Geração. Achei, laranjinha. Pastor Cássio, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês me devem começar a ajustar a questão de áudio, de vídeo, como é que tá, e a gente dá início. Luzinete, bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Tocar do avivamento. Shalom, Fabrício. Tá legal o áudio aí? Aleluia. Shalom, Deus abençoe a todos, a você, Nanda, a família e a todos que estão aí ouvindo e assistindo. O áudio tá o quê? Eu sempre coloco o fone porque costuma dar eco, né? O meu aqui tá sem fone, tá normal. Aqui, fone. A gente aí já aqui. Cadê a pastora? Tá aqui do lado. Já chegou aqui agora. Aleluia. Tava dormindo? Não, trabalhando. Ah! Bandinha. E aí, Oi, Nanda? amor, shalom. Shalom. Tá aqui. Minha sogra tá ali tentando botar pra dormir. Amém. Hoje. Que E bom. vai até amanhã, Nanda? Já começa a hora dessa e vai até amanhã, é? É. Glória a Deus. Dá pra fazer outro rapidinho. Não.
irmã. Pare com isso. Olha, Deus, vão os né, dois dormir 7 da noite, vão os dois dormir 7 da Vai noite. lá que não, que não seja igual. Não vou correr o risco. Pelo menos um já tá dormindo. Aleluia. Deixa como tá, porque eu gosto de dormir e tá tudo certo. Aleluia. E aí, Shalom, Bento? Dade. Bem-vindo, Dade. Aleluia, Dade. de Sara. Muita gente aí, hein? E agora, Glória a Deus. Marília falou que o de Cássio tá bom, de Fabrício não. Mas já Melhorou tá bom agora? agora. Tá Ah, já bom. tá bom senhor. agora. Tá bom, né? Tá. Pronto. Então vamos dar início. Nossa pastora chegou também aí. Amém. Aleluia. Ô, Malha, não, Luna, Maria falou que aqui? Luna, Manda acordar. coloca a mão na cabeça. A Luna dormir. Aleluia. Não, Vamos mas iniciar, Luna pastorzão? também dorme. Vamos sim. Vamos iniciar. Vamos lá. Com a glória Vamos de Deus. compartilhar aí. Nos abençoe já em oração aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar então em nome do Senhor, né? Depois você vai Amém. bota um louvor aí pra gente aí depois. Amém? Pronto. Sejam todos Pronto, chegando. bem-vindos aí, todos sejam abençoados, que todos estão aí nos assistindo e Aleluia. acompanhando. É um prazer e um presente de Deus poder compartilhar da palavra de Deus, não só com Fabrício e a família, mas com todos os discípulos e convidados. É um presente de Deus poder compartilhar da palavra. Então vamos orar e que Deus fale ao seu coração nessa noite aí, você saia abençoado aqui dessa live aí, dessa compartilhamento dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta noite, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta família, por Fabrício Fernandes e sua filha. Deus, nesta hora nós queremos te pedir que guarde, abençoe todas as famílias que estão agora nos acompanhando, guarda as famílias, Deus, as casas, os lares. Meu Deus, nesta hora nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo seja o condutor de tudo como ele é nas nossas vidas, e que teu Espírito Santo sopre uma palavra no coração de cada pessoa, onde nós possamos todos nós aprendermos mais de ti, aprender mais da tua palavra, que saiamos ministrados pelo teu Espírito Santo, saiamos, meu Deus, desta reunião aqui, mesmo online, saiamos daqui pessoas melhores, Deus, pessoas acrescentadas da tua palavra, que a nossa mente seja renovada, que nós possamos sair daqui, meu Deus, mais uma noite, nos sentindo, meu Deus, como o Senhor vai fazer, que é nos abençoar, meu Deus, nos dar uma oportunidade de aprender mais uma vez, e mais uma vez sair daqui pessoas melhores, para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua palavra venha, meu Deus, no nosso coração, como um fruto poderoso que vai gerar vida, que vai gerar frutos, Aleluia. e que vai, meu Deus, dar resultados, e nós vamos poder, meu Deus, aproveitar desses frutos, meu Deus. Nós vamos poder desfrutar desses frutos no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e nossa vida em família, Deus. Nós queremos te pedir também pelos nossos pastores, pelos apóstolos Maurício e Josane Santa Fé, os abençoa, guarda a família deles também, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, abençoado. Aleluia. E o louvor é com você, viu? Vou largar agora. Amém. Bela, seja bem-vinda, Belinha. Bela! Ah, não foi, né? Peraí, segura aí, amor. Amém. Bluetooth mode. Aleluia. Ô Gil, ó Gil aí, Giliana. Só assim você me vê, né? Aqui. Mas não canto porque todos cantam. Amém, aleluia. Não ligo para o que vão falar. Aleluia. Já deixar a live naquele climinha assim, sabe? Sonhei tanto com esse momento. Toca pessoal. Um beijo em cima do altar. Os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar?
Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora eu vou beijar. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus nesse altar abençoado. Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Minha mãe agora eu vou beijar. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus esse altar. Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus abençoou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Uma poesia que o próprio Deus escreveu. Eu já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus esse altar. Sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa Amém. música, esse louvor foi o louvor que deu hit ao nosso casamento. Foi mesmo? Quando eu Glória a escuto- Deus. Quando eu escuto, eu lembro do meu casório. Oi? Aleluia. Nossa, beijo, botou esse. Pra Foi, pegar eu a cantei pomba, já, no- Já pra entender a mensagem, né? É, glória a Deus. Aleluia. Nalvinha, Glória seja a Deus. bem-vinda aí, Nalvinha. Nalvinha, uma benção. Amém. Glória a Deus. Deus. Muita gente boa aí. Fabrício, meu irmão. Vamos lá. Obrigado mais uma vez a gente poder compartilhar Amém, junto Belinha. aqui a palavra, viu? Vocês são um presente Amém. de Deus. Deus continue abençoando esses Aleluia. projetos que Deus coloca no teu coração. Está convidando sempre os irmãos e está passando a palavra aí, sempre convidando outras pessoas também para compartilhar junto contigo e Aleluia. dividir, né? A missão do reino, né? É um corpo. E louvo a Deus pela vida de vocês, pela iniciativa de vocês sempre estar buscando fazer algo novo, algo diferente, tá sempre se colocando à disposição para não estar parado, tá sempre em movimento. Amém. Porque nós não podemos justamente ser um corpo parado, né? Nós temos que ser um corpo em movimento. Verdade. Graças a Deus, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Eu queria compartilhar algo antes de entrar em si na palavra. Eu queria compartilhar algo sobre casais, mais especificamente algumas coisinhas. No final também vou falar mais um pouco sobre família no início, sobre filhos, sobre criação, sobre nossa rotina no dia a dia em casa. E no final falar um pouquinho mais ligado a casal, algo que a gente sempre tem trabalhado quando temos a oportunidade de poder ajudar algum casal em discipulados, e a gente tem algo que a gente já começou a fazer há muito tempo e sempre eu acho que surte efeito. Mas
Eu queria compartilhar aqui uma história verídica, né? Um fato. A gente fez uma viagem há um tempo atrás, a gente foi para Chapada, né? A gente foi para Chapada. E você sabe que esses anúncios, né? Anúncios de sites, né? De pousada, de hotel, é sempre lindos, né? Maravilhosos, atraente, né? Atraente, né? Aquelas situações, os lugares mais bonitos e tal. E a gente foi para um hotel bom, um hotel legal, um hotel bastante confortável e tal. E tinha um outro casal que tinha marcado para alguns dias depois ir para um lugar próximo. E quando eles souberam que a gente estava lá, eles resolveram ir 2 dias antes, ficou nesse hotel com a gente, só que ele tinha reservado um outro lugar 2 dias depois, em um hotel desses que ele viu assim, as fotos, né, de uma cachoeira bonita, de um lugar bonito, um lugar rústico e tal. E ele ficou esse primeiro dia lá com a gente, nesse lugar, um hotel mais confortável e tal. E depois, no segundo dia, a gente foi 2 dias antes e ele ia ficar 2 dias a mais depois. Aí, quando a gente veio embora, saiu desse hotel, eles foram para esse hotel, que era em uma outra localidade próxima. Só que quando chegou lá... Hotel na pedra, hotel na pedra, da pedra. Quando chegou lá, era um hotel na cachoeira mesmo. Aí o pessoal dizia assim, que a pousada era aos pés da cachoeira e tal. Como se fosse uma maravilha e tal. Meu amigo, eu sei que era igual uma caverna. Eu sei que é o seguinte, era igual uma caverna. Só que as fotos ilustravam algo muito diferente. E aí o que aconteceu? Esse casal saiu desse hotel bacana, que estava, piscina, lugar bom, e foi para esse. Chegando lá, meu amigo, não tinha iluminação fora do quarto praticamente. Era tudo escuro, próximo realmente do lado da cachoeira, mas tudo escuro. Os quartos não tinham porta nem janela. Não tinha porta nem janela, era tudo fechado, inclusive os sanitários, com pano como aquelas casas de antigamente da roça. Pano. Rústico. Então, assim, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque no outro dia, esse casal começou a compartilhar com a gente onde estava e para onde foi, né? Que foi enganado, só que aquilo, eles não levaram para um lado que estragasse aquela viagem deles. Eles levaram para um lado de se divertir com a situação. Eles pegaram aquela situação e transformou algo negativo em uma situação irônica, em uma situação engraçada que eles viveram. Por que eu estou falando isso? A gente sempre fala, a gente comenta que o casamento é uma viagem. É uma viagem onde vai ter contratempos, onde vai ter mudança de clima, vai ter mudança de geografia, vai ter mudança de estruturas. Mas o que é que vai fazer diferença? O que me impressionou foi que aquele casal, os dois levaram para o mesmo lado. Os dois se divertiram com a situação. E eu acho que quando os dois se uniram e nenhum dos dois reclamou da situação, nenhum dos dois quis culpar nenhum dos dois, e os dois foram para a situação juntos, se tornou aquilo que era negativo em algo positivo. E o casamento é assim. A gente se casa muitas vezes achando algumas coisas do outro, achando e criando expectativas. E muitas vezes no decorrer do casamento, a gente aprende que nem tudo é como nós pensávamos. E outra coisa, nem tudo é negativo. Tem coisas que a gente pensava que não era tão bom, que é muito bom, melhor até do que a gente imaginava. Às vezes até a gente acha e o homem acha que a mulher sabia fazer aquele feijão com arroz básico bom, mas na verdade a mulher sabia fazer aquela feijoada turbinada. Não sei se você está entendendo. E o homem da mesma forma. Às vezes a mulher pensava que era aquele carro possante 2.0, mas ela não sabia que ele era um 2.0, mas ainda era turbo. Era turbinado. Mas também eu estou falando dos lados positivos, né? Mas tem os lados negativos. Quando Jesus fala que nós não somos perfeitos, o perfeito, o único perfeito é Ele. Já está falando disso, então não adianta querer dizer, se um não existe perfeito, imagine dois. Então o que acontece? Não existe um casamento perfeito, mas existe um casamento onde a orientação vem de Deus.
E por mais que as situações negativas venham, ou aquilo que a gente de repente criou de expectativa, ou a gente até imaginou que seria de uma forma que nós gostaríamos que fosse, mas o que vai fazer a diferença é como nós vamos nos comportar e nos unir para poder sair dessa situação. Aleluia. Então eu quero te dizer que no meio dessa viagem, no decorrer dessa viagem, pode aparecer problemas, pode aparecer situação como for, mas se andar junto, nenhum reclamar, nenhum murmurar, o outro for junto com o outro, vai dar certo, em nome de Jesus, vocês vão vencer, e lá no final vocês vão até rir das situações, porque eu creio que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Amém? Isso vale para todos os casais, para todas as famílias que estão aí escutando, e eu queria falar da palavra também, em nome de Jesus, é claro, né? Amém? Amém. Salmo 127, se alguém quiser colocar aí, fixar aí. Salmo 127, versículo 1 e 2 só. Versículo 1 e 2 só. Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vamos falar o que em torno dessa palavra, Fabrício? Vamos falar do nosso dia a dia, em nossa casa, em nossa família, com os nossos filhos. E eu queria focar um pouquinho também falando sobre filhos. Sobre a criação, sobre a preparação dessa geração. Que nós temos uma grande missão, uma missão muito importante, muito séria. Quando a gente fala dessa construção, eu quero falar aqui, a gente, não sei se vocês perceberam, na outra live que a gente falou de muitas coisas que a gente conseguiu romper, e Fabiana como casal, como família, mas a gente falou de muita coisa que a gente precisa melhorar, que a gente está avançando, que a gente está crescendo, porque não adianta ficar aqui querendo fazer papelzinho de perfeito não, porque não existe. Não adianta querer ficar aqui falando de coisas que a gente, como se a gente fosse já, tivesse chegado aos 100%, porque não chegamos. Então a gente sempre gosta de falar da nossa realidade, e gosta de falar de coisas que estamos vivendo e aprendendo, e sem fantasias, sem máscara. Então assim, a gente tem que falar sobre isso. E eu queria falar hoje dessa palavra de algo que Deus tem falado muito no meu coração sobre essas coisas. Volta e meia, Fabiana também comenta algumas situações como essa, porque quando eu leio essa palavra, Deus tem falado no meu coração sobre trabalhar na construção, e se não for Deus que estiver edificando, é porque assim, a gente fala muito de salvação, a gente fala de eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso fala de uma salvação de família. Só que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem se comportado diferente. A gente tem se comportado diferente porque o nosso tempo é um grande indicador. O tempo dedicado para cada situação na nossa vida é um grande indicador. A gente fala de amor, fala que ama os filhos, fala que ama a esposa e tal, mas é o tempo que a gente dedica a família, aos filhos, que vai ser um termômetro para a gente sentir se isso está sendo demonstrado e praticado no dia a dia. Eu estou falando para pessoas ouvirem, estou falando de mim também. Porque quando a gente fala de salvação, a palavra de Deus fala para a gente não se preocupar muito com essas coisas desse mundo, até porque a própria Bíblia já fala que esse mundo já é do maligno. A gente está aqui por uma missão, a gente não está aqui simplesmente de passagem, como muitas pessoas falam. A gente está aqui por uma missão. Jesus não veio aqui de passagem, Jesus veio aqui com uma missão. Verdade. A gente está aqui com uma missão que é levar o reino e fazer a obra de Cristo, assim como ele veio para nos fazer também uma grande obra, que foi a obra da cruz. E quando a gente fala de salvação, a gente tem que falar de pensar nesse paraíso perfeito, em pessoas vivendo o perfeito, mas não o perfeito delas, mas o perfeito de Deus na eternidade. E a gente percebe que a gente não tem vivido tanto isso quando a gente vê as nossas prioridades. O tempo, como eu falei, é um indicador. Por quê? Onde estamos investindo na construção? Que tipo de construção é essa? Eu falo por mim. O que adianta a gente construir uma grande empresa, uma grande carreira, construir um grande ministério, construir várias coisas, se a gente não conseguir primeiro construir um lar? Então a gente tem que construir primeiro um lar. Depois a gente vai construir essas outras coisas que são importantes também, para a gente tentar
ter aquilo que a Bíblia nos dá, que é o melhor desta terra, ter uma vida digna, ter uma vida sendo saciado pela provisão de Deus, tendo uma vida onde Deus tem nos sustentado e não nos deixando faltar nada. Mas o nosso propósito maior tem que ser investir o nosso tempo e gastar o nosso tempo nas coisas que vai nos levar justamente para essa salvação. E a gente tem feito uma obra, muitas vezes, e construído esta obra, muitas coisas para viver as coisas daqui, para viver as coisas dessa terra. Então, eu tenho refletido que muitas vezes eu me pego em situações onde eu percebo que não vale tanto a pena dedicar tanto tempo às coisas dessa terra, e muitas vezes em detrimento do tempo para a família, do tempo para a esposa, do tempo para o esposo, do tempo para os filhos, do tempo para o ministério. Primeiro, reino. Segundo, família. Terceiro, igreja. Isso é bíblico. Muitas vezes nós temos colocado na frente dessas três coisas os projetos materiais, profissionais. Porque muitas vezes a gente está em buscado coisas, realizações pessoais que têm sido sobrepostos sobre tudo isso. E eu estou falando de mim. E eu sei que muitas pessoas têm vivido isso também. E a gente tem que mudar. A gente tem que começar a dedicar o nosso tempo. A gente ouviu uma vez na igreja, você vai lembrar, eu falo algumas vezes sobre isso, de tempo de qualidade, mas eu não quero me prender a isso. O tempo de qualidade é a gente saber dividir o tempo. Não é estar em um bom lugar, não é estar aproveitando o tempo e a vida como muitos falam. Não é esse o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é você saber dedicar o seu tempo às coisas que são prioridades e colocar em prioridade aquilo como Deus nos orienta que seja. A gente tem feito tudo isso, e a gente tem feito essas coisas preocupados com autoestima, com aparência, com altivez, com prestígio, com fama, com realizações. E a gente, na verdade, tem deixado de olhar para o céu, de olhar para o propósito principal. Pelo menos eu desejo isso, eu creio que você deseja isso, todos que estão nos ouvindo aí desejam isso. Aleluia. Ver a salvação da família. Aleluia. O tempo dedicado tem que ser refletido, tem que ser reavaliado. As prioridades têm que ser reavaliadas. A primeira coisa que a gente tem que perceber é se a construção do lar tem sido prioridade. Porque não adianta construir nenhuma outra coisa. E eu não estou falando de uma reforma na casa, eu não estou falando de ter a melhor casa, eu não estou falando de ter a casa no melhor condomínio, eu estou falando da construção do lar, da família. As outras coisas Deus vai nos acrescentar conforme a nossa necessidade. Deus não vai deixar nos faltar nada. Eu tenho certeza disso. Amém. E o que temos construído justamente é Deus que tem edificado, como nós lemos Salmo 127. O que adianta a gente construir se não é Deus que está edificando? Se Deus não estiver edificando, de nada vai adiantar. A própria Bíblia fala que nós temos que ser prudentes, e o prudente administra bem o seu tempo. Em Mateus 7, 24 e 25, a palavra justamente nos instrui que quando a gente é prudente, a gente ouve e pratica a palavra de Deus. E aí vamos estar construindo um lar que pode transbordar os rios, pode vir o vento, mas a nossa casa vai permanecer de pé. Porque a nossa casa vai estar construída e consolidada sobre a rocha. A rocha que é Jesus. Quando a gente fala disso, a gente tem que parar para pensar, porque quando a gente passa em um lugar, por exemplo, onde a gente passa por árvores, por exemplo, bonitas, e a gente tem costume de passar sempre naquele lugar, a gente vê uma árvore que está sempre florida, uma árvore que dá frutos, a gente olha e fica impressionado e acha aquilo bonito. E em algum dia, a gente passa e aquela árvore não está mais ali, aquela árvore caiu. E a gente não entende, era uma árvore bonita, era uma árvore que tinha frutos, e a gente não entende por que caiu. Porque aquela árvore, ela tinha, na verdade, vamos dizer assim, uma aparência. Tinha uma máscara nela. Porque não adianta a copa da árvore estar bonita, estar com flores, estar com frutos, se a raiz dela não estiver edificada.
Aleluia. E muitas famílias têm vivido isso. E a gente conhece famílias próximas e fica triste com isso. De líderes, inclusive, de às vezes até pastores. E de pessoas que não são pastores, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas de pessoas de Deus, de famílias que a gente via como modelo. Famílias que a gente via como exemplo, famílias que a gente via como um casal perfeito. E de repente a gente vê aquilo desmoronar. E a gente começa a entender e tem que se preocupar que muitas vezes o que a aparência está dizendo não é a realidade. A gente tem que se preocupar é onde nós estamos sendo edificados. Se é sobre a rocha. Porque a gente tem que estar edificado sobre a rocha. Porque se a gente estiver edificado sobre a rocha, de repente a polpa da árvore, a gente não pode estar parecendo uma árvore tão florida, parecer com tantos frutos. Mas se a raiz estiver muito edificada, não importa. O que importa é que a gente vai permanecer de pé. Amém. O Salmo 27, o salmista começa a adorar o Senhor, falando que pode vir adversário, pode vir as crises, pode vir a tribulação, mas a única coisa que ele começa a pedir a Deus é que ele possa estar na casa de Deus todos os dias. E esse estar na casa de Deus não significa ir à igreja todos os dias. Mas a palavra de Deus e Jesus fala que se nós estamos nele e estamos no Pai, ele está em nós também. Amém. Então não é simplesmente ir ao templo e à igreja, até porque o templo hoje somos nós. Mas fala de a gente ter a presença de Deus todos os dias, é isso que vai importar e é isso que vai nos fazer ficar de pé. Aleluia. O salmista no Salmo 27, ele fala disso. O Salmo 27, o Salmo 27 é o que eu li, é o Salmo 27. Ele fala isso, que pode vir tribulação, mas ele vai continuar confiante no Senhor. Ele vai continuar esperando no Senhor. E é isso que a nossa família tem que ter certeza. E aqui eu quero começar a entrar justamente no âmbito daquilo que eu estava falando sobre os filhos. A gente entra na igreja muitas vezes criando sonhos e expectativas das promessas de Deus, mas que essas promessas de Deus vão se cumprir só no tempo de Deus. E a promessa que Deus muitas vezes tem para um e realizar através de um é diferente da que vai realizar através de outro. Quando a gente fala de sonhos e disso que a gente entra na igreja criando expectativas de que tudo agora vai começar a dar certo, a ser bom, que a família não vai ter mais desavença, que não vai ter nenhum tipo de mais de complicação, que os filhos vão crescer e vão ser homens de Deus, já começamos a profetizar, a proclamar que serão levitas, que serão pastores, que serão missionários, e temos que fazer isso Aleluia. mesmo. A nossa boca é profética, temos que fazer isso mesmo. Mas se a gente só falar, a construção vai ser uma construção humana. E o Salmo 127 diz, se não for Deus que estiver edificando, de nada vai adiantar, vai ser vão o trabalho dessa construção. Porque nós só vamos estar falando. Só que a palavra de Deus, em Mateus 7, 24 e 25, diz, aquele que ouve e pratica. Ou seja, nem é só falar e nem só ouvir. Os nossos filhos têm ouvido de nós muitas coisas de Deus, falando de igreja, falando de ministério, falando de reino. Mas a prática também tem que ser de reino, de céus e das coisas de Deus. Aleluia. Quando a gente fala para os filhos, e o ambiente que a gente cria dentro de casa, tem que ser também favorável às coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Quando eu falo para os meus filhos, ou você fala para o seu filho algo de Deus, e você também não mostra para ele o lado inverso, a gente comete um grande erro. Sabe por que muitas pessoas, muitos filhos têm se envolvido com drogas, com coisas ilícitas, com roubo? E a gente vê filhos de crentes, filhos de pastores e ímpios. Mas sabe por quê? Porque a gente tem acostumado a vender um sonho só de salvação e de reino, mas ainda continuamos nessa terra. Temos que preparar também
levando a consciência e mostrando para os nossos filhos a parte negativa desta terra também. Sabe por que os pais têm medo de falar para os filhos sobre drogas? Porque tem medo de ele ouvir falar e criar curiosidade. Só que a gente está errando. A gente tem que falar sobre drogas, falar o que ela faz e as suas consequências. Sabe por quê? Porque senão eles vão ouvir em algum lugar e vão criar curiosidade. E quem vai falar para eles lá fora não vai falar das consequências negativas dessa droga, não. Vai falar que é bom e que faz bem. Então a gente tem que começar a mudar um pouquinho o nosso texto, deixar de ter medo. Porque a palavra de Deus diz que se a gente se acovardar, não agrada o coração de Deus. Mas se a gente enfrentar o inimigo, ele vai fugir de nós. Ele vai se apartar de nós. Então a gente tem que falar. Tem que falar de homossexualismo, tem que falar de drogas, tem que falar de tudo o que é ilícito e mostrar para ele quais são as consequências disso tudo. Sabe por quê? Quando ele ouvir lá fora, ele vai dizer, eu já ouvi os meus pais falar disso. E eu sei para onde vai me levar isso. Mas muitos pais têm se omitido e não querem falar sobre essas coisas. Achando que os filhos não têm que conhecer sobre essas coisas. Tem que conhecer. Tem que conhecer para saber que não presta e se afastar dessas coisas. Nós temos que orar também e pedir ao Espírito Santo que mostre de discernimento aos nossos filhos, para que o Espírito Santo os ministre e os mostre, porque a Bíblia diz que nós devemos nos afastar daquilo que tem aparência do mal. Mas como é que os nossos filhos, os nossos familiares, vão se afastar daquilo que tem aparência do mal, se nós não falamos e não mostramos para eles aquilo que não é bom, aquilo que é mal? Então nós temos que falar sim, nós temos que mostrar sim. Nós temos que começar a mostrar para os nossos filhos as coisas boas e alertá-los sobre as coisas ruins e não ocultá-las. Porque a gente vende muitas vezes um sonho para os nossos filhos só das coisas boas, das conquistas, que vai ser um doutor, que vai ser um médico, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que falar de prosperidade, de casa, de tudo que é bom. Mas a gente tem que vender um sonho para os nossos filhos, mostrando para eles que também no caminho vai ter dificuldade. Quando Deus mostra um sonho para José, Deus mostra um sonho para José, mas não mostra para ele naquele primeiro momento as dificuldades. Você não vai ver José falando das dificuldades durante os sonhos. Deus entrega o sonho, mas no caminho Deus vai colocando as dificuldades para aperfeiçoar e preparar José para poder viver tudo aquilo que ele viveu lá no Egito. Então Deus mostra para ele o sonho, mostra para ele um caminho, mas no caminho Deus vai preparando, e esse é o papel dos pais hoje. Mostrar assim, Deus tem o melhor para eles, Deus tem o melhor para nós, mas no meio desse caminho nós vamos ter dificuldades. E se a dificuldade vir, não se abata, continue confiando no Senhor. Continue acreditando no sonho de Deus, mas não vá viver questionando Deus, continue confiando em Deus. Amém. José vai sendo preparado, primeiro é agredido verbalmente, fisicamente pelos seus próprios irmãos, é vendido depois como escravo, depois ele se torna caluniado, depois ele é colocado para trabalhar de novo como escravo, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar no sonho de Deus. Mas teve dificuldades. E nós temos que prepará-los para poder saber que vai ter dificuldades, mas que no final Deus vai dar vitória. Aleluia. Assim também é o casamento. Eu falei um pouco de filho porque Deus tem me incomodado um pouco sobre a dedicação do meu tempo para minhas filhas, para a família e para as prioridades do tempo dedicado às coisas, por exemplo, da minha profissão, da minha atividade profissional. E aí, eu creio que tem muitas pessoas aí nos ouvindo, Fabrício, que têm vivido isso. Muita preocupação com as coisas de projetos materiais, de projetos pessoais, de projetos muitas vezes que não querem nem dizer respeito a dinheiro, a riqueza, mas de realizações individuais, em detrimento a muitas vezes as coisas da família. Mas eu queria falar um pouquinho de casal também. Quando eu falei dessa viagem, quando eu falei desse tempo que a gente vai amadurecendo, aprendendo um com o outro, que a gente vai vendo que o outro tem algumas coisas que não são perfeitas, a gente percebe que a gente vende um sonho que a gente mesmo comprou. Porque a gente cria expectativas no outro que o outro muitas vezes nem nos deu.
Somos nós que criamos. Então nós vendemos e compramos o nosso sonho. Esse sonho, assim como para a criação do filho de José, que é promessa de Deus, eu creio que foi Deus que me separou para Fabiana e ela para mim, mas nós vamos ter dificuldades. Todo casal aí, um dia, Deus separou o outro, um para o outro, e quem ainda não é casado, não se apresse, porque é Deus que vai separar o melhor para você. Aleluia. Então eu acredito que esse sonho que a gente vendeu e comprou nas nossas expectativas, não pode se tornar uma frustração que vai criar bloqueios para a gente crescer e melhorar. E aqui eu quero falar sobre algo que eu sempre tratei, nós sempre tratamos e sempre falamos para casais que nós tivemos a oportunidade de poder ajudar, que assim como nós temos que ter coragem para falar para os nossos filhos sobre as coisas boas de Deus, sobre os planos de Deus, sobre o plano da salvação, sobre o caminho do Senhor, o que ele deve fazer para permanecer no caminho do Senhor. Assim também é no casamento, assim também é em casal. É necessário coragem para dizer um para o outro, porque nós temos muitas vezes medo de ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir. Mas se entendermos que isso é para poder nós amadurecermos e crescermos como casal, como homem para a mulher e mulher para o homem, a gente vai viver um tempo novo. Amém. Muitas coisas aí, Fabiano, por exemplo, comunicação, temos que melhorar muito, mas já melhoramos muito em relação a quando casamos. O que acontece e isso a gente já fala há um bom tempo, Fabrício. Isso a gente já fala, os discípulos sabem. A gente não esconde, não. A gente já fala há muito tempo que o relacionamento melhorou em relação a diálogo, mas a gente continua falando que precisa melhorar. Claro, você melhorar. A gente precisa. Entendeu? Vou deixar ela falar um pouco aqui, não sei nem se eu deixo. Deixa, Fabrício. Deixa, Nanda. Dá uma oportunidadezinha. Deixa. Ó, a Camila, a defensora dela número 1. Camila já falou ali. Ela quer falar. Vou deixar ela falar um pouquinho. E aí eu continuo. Olha, deixa eu falar uma coisa antes. Quando a pastora Fabiana fala, é um consolo, não sei para os outros casais, mas para mim, para ver que eu não tô nessa luta sozinha, que não é só na minha casa, que o defeito não é aqui. Aí eu fico tão consolada com isso, eu digo, meu Deus, quando a senhora falou que já progredi naquela última live, eu digo, eu creio, meu Deus, tome posse, que vai chegar aqui em casa também. Se aconteceu com ela, o mesmo Deus que ela serve, eu sirvo, vai acontecer aqui em casa. Entendeu? Então fale, pastora, eu quero te ouvir. Eu acho que vou ter que renovar essa live. Olha... Hoje eu tô esgotada, porque tem dia que você respira assim e fala, Deus, cadê Deus? Tinha melhorado, mas parece que dá uma parada, sabe? Começou uma tal de uma reforma aqui. Cássio, eu não sei fazer reforma. Eu não sei projeto de nada. Me bota fazer uma festa, me bota fazer uma reforma. Porque eu nunca sei nem para onde vai nada. Mas precisa pensar, Cássio, junto. Cássio, vai fazer o quê? Só pintar. Só gesso. Cássio, como ela nem sabia como era gesso, eu não paro para olhar essas coisas, gente, de casa. Aí, Cássio, eu não vou fazer reforma assim. Todo dia eu falava, gente, todo dia eu pedia a ele para sentar, para me explicar como era. Cássio, o gesseiro não vai vir essa semana. Porque eu não pensei nada ainda como é que vai ser. Ele já comprou material e ele vai vir. Entre o gesseiro. Aí, reforma na loja. Cássio, pra que a gente vai fazer 2 reformas ao mesmo tempo? Não escuta. Não escuta. Eu fiquei... porque assim, eu fico nervosa, eu não durmo, eu fico preocupada. Tem menino, tem cachorro, tem comida, tem loja, tem funcionário. Ele parece que toma um diazepam. Sabe? As coisas vão acontecendo. Se deu certo, deu. Se não deu, dorme a noite toda do mesmo jeito. Eu falo, meu Deus do céu, eu queria viver assim, no meio do furacão, e parecendo que nada tá acontecendo. E a minha carne treme. E eu tô
Aí o gesseiro faz do jeito dele. Quando ele olhou, eu pergunto, por que você fez isso? Cássio mandou. Cássio, você mandou o gesseiro fazer isso? Gente, o diálogo é entre os funcionários. Você entende que o diálogo chega... Eu passei a semana pedindo ao pintor para pintar o quarto das meninas. O pintor, tá faltando isso. Eu trouxe tudo. Quando é ontem de tarde, Daniel, por que você não pintou o quarto? Cássio disse que não era para pintar. Gente, que dia você vai aprender a conversar comigo em vez de conversar primeiro com o pintor? Aí eu fico nervosa, porque tudo que eu falava com o gesseiro passava no... Cássio disse isso. Um dia que eu falava com o pintor, Cássio disse isso. E não me disse nada. Aí fica os dois aqui, viu? Disputando. Eu falo, pelo amor de Deus, por que eu entrei nessa roubada de fazer reforma de novo assim, gente? Aí, na loja, eu falo uma coisa ao funcionário. Ah, não, mas Cássio mandou fazer assim. Sabe o que eu fiz semana passada? Não fui uma semana. Eu falei, olha, eu já errei uma vez e não vou errar a segunda. Não vou mais. Vai você trabalhar sozinho. Você não quer trabalhar sem a minha opinião? Então vá. Porque quando você aprender a pedir minha opinião, eu vou. Porque você quer que eu vá trabalhar. Eu já não queria. E ainda quer me botar pra... Quando eu vejo... Gente, eu falo, Cássio, as coisas têm que funcionar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quando eu penso que ele me escutou, gente, ele já executou de outro jeito. Deleta que a gente fala. Quer dizer, acho Tem que botar pra andar, né, Fabrício? Gente, ele fica tem que botar calado, pra funcionar, né, Fabrício? Senão eu tô pensando que tá me escutando. Não. Ele tá executando de outro jeito. Ah, eu fiz, eu não vou lá. Eu achei até que eu nem ia mais, né? Eu já tava até feliz. Aí eu cheguei no domingo, chateada. Cheguei no fim de semana, conversei. Falei, olha, eu não quero errar, eu já errei uma vez. Eu não vou entrar na empresa pra você falar eu falar uma coisa e você querer executar de outro jeito. Você vai mudar, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá bom, não sei o quê. Já mudei, fiz assim, do jeito que você queria. Quando chega 2 dias depois em casa, já age do mesmo jeito. Aí ontem eu tava uma pilha que eu falei, Deus, eu tenho que parar de agir na carne. Pô, que coisa terrena. Eu tenho que parar de ficar tão nervosa. Eu vou deixar. Se o gesseiro fez. Se não fez, o gesseiro jogou o gesso que nem a porta do guarda-roupa abria. Mas ele não me perguntou se podia contratar. Eu, tá bom. O gesseiro, Fabrício, fez o gesso, botou uma descida lá e a porta do guarda-roupa não abre. Tem que encerrar o guarda-roupa agora. Eu vou me estressar, Fabrício. Pelo amor de Deus, hein? Aí eu falei, Deus, olha, eu tô errada. Eu tô errada porque eu quero me preocupar com a loja, eu quero me preocupar com o filho, eu quero me preocupar com o cachorro, eu quero me preocupar com a casa que tá de cabeça para baixo e as minhas filhas ficaram doentes a semana toda. E eu vejo assim a paciência que dá. Aí eu fui levar meu pai no médico. Chega lá, o médico disse, olha, conversando, o médico disse, meu avô me ensinou quando eu tinha 14 anos que a gente não pode... É uma passagem bíblica sobre ansiedade, que agora sumiu da minha mente. Ele falou a passagem... Coisa alguma. Isso. E aí, a partir desse dia, eu nunca mais... Eu falei, vixe, Deus mandou o médico falar comigo. Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, ô, doutor, eu sou evangélica também, né? Mas o senhor tá sendo usado aí para falar comigo. Aí eu saí de lá e falei, meu Deus, Deus tá falando comigo. Jesus, para eu parar de tanta ansiedade, de sofrer tanto. Ela vai acabar com o tempo aí, Fabrício, ó. Mas... Vou ter que renovar a live, eu renovo a live. É só por conta de eu querer resolver as coisas e ele na mansidão e resolvendo calado. Ô, Gil, vai ficar velha ela, né, Gil? Vou. Opa, Gil. Gil, vou mesmo, né? Que a pessoa vai deixando a onda levar. Ô, Gil. A onda levar e eu fico preocupada com o futuro. Eu falo, vem Ô, cá. Gil, vem tomar conta desse gesseiro aqui, Gil. Eu acordei, esses dias, 1h da manhã, tava a gente acordada ainda, olha. Porque
a gente tem que ser assim, olha, Deus não quer isso, não quer aquilo, eu não sei o que, comecei a falar um monte de coisa, deitado, escutando. Aí ele até começou falando aqui hoje, escutou, hein? Aí eu falei, porque eu não vou ficar botando nada na frente, não sei o que, falando várias coisas pra ele, né? Que a gente realmente tem atropelado muito trabalho, muitas coisas, né? Eu falei, pô, 3 a 4 anos atrás, eu fechava a loja para ir fazer a obra. Hoje, eu tô dentro do trabalho, não tá dando tempo de fazer a obra. Onde é que Deus quer que a gente entre tanto no trabalho assim? Ele quis tirar a gente de servir tanto para servir mais para o trabalho? Não, a gente tem que vigiar, bora parar com isso aí. De tanto trabalho, 3 empresas, para que 3 empresas? A gente não tá no tempo de ficar juntando nada, né? Aqui não rolou um cafezinho desse assim agora não, pra eu ir tomando, né, Fabrício? Você tá com moral, viu, cara? Então assim, ó, eu Tem que falo... falar com o Ramon, fala com o Ramon aí. Eu falo demais até às vezes, porque ele não fala nada, então eu tenho que falar por mim e por ele. Entendeu? Eu falo em relação a tudo, a de Deus, a casa, a filho. Vem cá, percebeu, Alice? Vem cá, vai lá, faça assim, assim, assim. E eu quero falar de tudo mesmo. Às vezes se torna chato, porque eu quero conduzir todas as situações. Meu filho, você não prestou atenção hoje no trabalho, tal funcionário assim, 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 não? Já falou de loja, já falou de casa, já falou do pai, do médico, de Alice, o papagaio, a gaiola. Viu, gente? Olá, viu? Olá, Fabrício. Gente, é porque a gente tem que conduzir tudo. Durma com um barulho desse. Não é porque a gente parece que tem que conduzir tudo. Parece que eles são anestesiados. Eles são anestesiados. A gente devia ser metade anestesiada, assim. Ô, Gil. Mulher fala, viu? Fabrício. Mulher fala, glória a Deus. Graças a Deus tem que falar mesmo. Aí, vou respirar. Deixa eu terminar. Ela ainda quer falar mais. Fala, não é que eu quero, não é que eu quero falar. Renova aí, Fabrício, que é o jeito, renova aí. Gente, é porque casamento realmente é uma viagem, né? É a escolha de um hotel por fotos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura mesmo para lidar com situações. Tem casais ainda que não tem filhos, mas quando já tem filhos, que tem trabalho, que tem escola, que tem isso, que tem todo um contexto que a maioria das famílias tem, para a gente conseguir que o Senhor seja o centro. Tem que ter muita sabedoria mesmo, né? Tá pedindo do Senhor ali calma, paciência, sabe? Discernimento espiritual, principalmente a gente que tem uma visão bem mais diferente de muitas situações do que o homem, né? Então, assim, hoje para você manter o alicerce da sua casa é muito mais complicado, porque antigamente parecia que as coisas eram mais fáceis, né? Que a vida era mais tranquila, parecia. A gente não viveu naquele tempo dos nossos avós, né? Que o marido saía, chegava no final da noite, do atardecer, tá? Aquela coisa que não tinha tanta preocupação. Aparentemente era assim na época da minha avó, né? E hoje não. Hoje a gente tem todo um contexto dentro de 12 horas de relógio. Isso era lá na roça dela. Isso era lá na roça. Hoje a gente tem um contexto tão assim, e que a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Para o Senhor nos ensinar a conduzir tudo isso no nosso lar. Né? Então, às vezes eu ainda tem dias assim que eu não tenho essa temperança toda que cai sobre o meu esposo, que parece que o terremoto, eu falo, o terremoto tá acontecendo, cara, se tu tá no meio e não vê nada. Ô, Gil, churrasco é mais panela e mais prato sujo, Gil. Aí ela fica mais... Então, já deu 9 horas. Vai pra almoçar fora, Gil. Negócio de trabalho, não. Ô, Fabrício, tem quantos minutos aí? Não tem mais minutos. Falta 6. 6 minutos. Eu queria falar um pouquinho agora sobre casal, pra gente ver. Depois você volta, pra poder a gente fazer um louvor e tal. E se quiserem também compartilhar com a gente aí da palavra, né? Então, sobre essa viagem,
sobre essa questão dos filhos que eu falei, de ter a coragem de falar das coisas também, mostrar para ele que existem essas coisas, todas que o mundo vive, as dificuldades, as coisas que o mundo vai apresentar. Se a gente já em casa antecipar as coisas, mostrar as consequências, eu também quero falar sobre casal. Algo que funcionou muito e que funciona e dá muito resultado é essa questão que eu falei do sonho que a gente vende e compra sobre o outro. E quando a gente começa essa viagem que é o casamento, a gente percebe que muitas coisas não são tão como a gente criou expectativas ou a gente idealizou. Mas não quer dizer que não seja um bom casamento. É claro que se foi Deus que permitiu, é um bom casamento e vai ser aperfeiçoado e melhorado a cada dia e as pessoas vão poder viver bem felizes. Mas eu quero falar algo. Os casais, eles precisam ter coragem. Eu sempre indiquei isso para os casais. O homem e a mulher, eles devem ter coragem de tempo em tempo, volta e meia, além de comentar sobre as suas dificuldades como o sacerdote da casa, como homem da casa, como pai de família, as suas dificuldades no trabalho, as suas dificuldades em alguma situação que incomoda a ele e que ele sabe que incomoda o outro, além de falar, nós como casais, nós temos que ter a coragem de perguntar um para o outro em que nós temos errado e em que nós podemos melhorar para o outro. Eu tenho que ter coragem de chegar para a Fabiana e dizer em que eu tenho errado com você. Na terceira em que live. eu preciso melhorar com você. O que é que eu tenho feito de melhor e que ainda eu posso melhorar? O que é que você tem gostado das mudanças? E muitas pessoas não têm coragem de perguntar porque não gostam de ouvir, entre aspas, críticas. As pessoas não gostam de ouvir muitas vezes que ela tem um ponto de limitação. A gente não é perfeito. Um ponto onde ele erra ainda, onde ele ainda tem carência. Um ponto que ele ainda tem fraqueza. E as pessoas e os casais, tanto homem como mulher, muitas vezes não têm coragem de perguntar porque não querem ouvir. Eu quero te dizer que isso faz muito bem para a saúde do relacionamento. Faz muito bem para a saúde da família. Tenham coragem. Acreditem que é Deus que está nisso e através do diálogo que vai melhorar tudo. Pergunte um para o outro. E aqui eu quero fazer um desafio. Todos os casais e famílias que estão nos ouvindo hoje, eu queria que fizesse esse desafio hoje. De um perguntar para o outro. Na hora que for deitar, na hora que for ter o seu momento no quarto, de perguntar um para o outro, o que eu tenho feito que não tem te agradado? Quais os meus comportamentos, as minhas atitudes, minhas manias que não tem te agradado? O que eu posso fazer para te alegrar mais, para te agradar mais, para te dar mais prazer, para te fazer mais feliz? Eu quero lançar esse desafio para cada casal que está nos ouvindo hoje. Amém. De você perguntar para o outro, a mulher para o homem e o homem para a mulher. De perguntar em que nós podemos melhorar um para o outro. Onde estamos errando. Onde podemos crescer, evoluir, melhorar. Eu creio que Deus vai falar ao coração de muitos casais essa noite. Eu até gravei, porque na terceira live a gente tem que dar esse testemunho, viu? Eu até gravei aqui. Eu até falo, né? Não precisa me perguntar, eu já falo. Eu quero lançar esse desafio em nome de Jesus. Eu creio que Deus não colocou isso no nosso coração à toa. Eu creio que isso vai gerar muitos frutos e vai trazer resultados muito edificantes para as famílias que estão nos ouvindo hoje. Amém. Eu não sei porquê, mas Deus me pediu para fazer isso e eu creio que vai mudar e vai melhorar muitos casamentos. Amém. Eu creio nisso com toda a fé e de coração. Vai trazer muitos resultados para muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Verdade, no nome de Jesus. Porque com a gente, eu falei assim, eu passei uma semana sem ir na loja. Porque eu tinha dito a ele da forma que eu queria que ele fizesse algo que eu acho que seria o correto para a loja. E ele não fez da forma que eu falei. Quando eu cheguei lá, ele não tinha feito. Eu não falei nada. Eu calei a boca, saí e fiquei em silêncio. E passei a semana sem falar nada. Vou voltar de novo, vou reiniciar.
Tá terminando aqui Todo o mundo oficial. volta aí, viu, gente? Todo mundo volta Só pra aí. terminar. Amém. Todo mundo volta aí Amém. para ouvir.